Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é o meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei. Se tu estás comigo, se tu estás comigo, tu és meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia em bondade me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo, eu não temerei. Oh não, tu és meu pastor, tu és meu pastor, eu não temerei. Se tu estás comigo, se tu estás comigo, tu és meu pastor, Ele está comigo, não há o que temer. Amém, queridos. Nós queremos dar início ao nosso culto de estudo bíblico, que acontece às quartas-feiras à noite, né? A partir das 19h30. Nós queremos dar início ao nosso estudo bíblico na série de mensagens de estudo que temos tido na carta aos Efésios. Nós queremos fazer uma oração inicial e assim dando início de fato ao nosso culto. Oremos. Pai, nós estamos nessa noite, Senhor, diante de Ti, com o coração grato e regozijado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós queremos Te agradecer pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Nós queremos Te agradecer pela Tua bondade, Senhor, para conosco.
Obrigado, Senhor, por estar cuidando não só de nós, mas de todos os nossos, da nossa casa, da nossa família. Todos estão debaixo da Tua graça, Senhor. Nós queremos nessa noite louvar o Teu nome, bendizer ao Senhor, render graças e cultuarmos ao Teu nome, Senhor. Nós queremos estudar a Tua palavra, aprendermos mais sobre Ti, sobre o Senhor, sobre o que a Tua palavra nos ensina e aplicarmos as nossas vidas no nosso dia a dia, dentro do nosso contexto, ó Pai. Nós queremos que o Senhor seja adorado e engrandecido, queremos que o Senhor receba, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, pois nós estaremos agora, neste momento, prestando o nosso culto de adoração ao Senhor. Que em nome de Jesus tenhamos, ó Deus, um culto abençoado e que tudo o que aconteça aqui, ó Deus, é para a glória do Teu nome. Que o Senhor receba como cheiro suave em suas narinas, como a adoração dos Teus filhos, ó Pai. Nós te agradecemos, muito obrigado por esta oportunidade e por mais uma vez podermos estar aqui. Que o Teu nome seja exaltado para todo sempre, que o Teu nome seja glorificado para todo sempre. Que a todos, ó Pai, que estão neste momento ouvindo, ó Deus, este culto, esta oração, que o Senhor possa abençoá-los aonde quer que eles estejam e que eles possam ser alvos da Tua bênção e da Tua mão poderosa, Pai. Nós Te oramos, nós Te agradecemos, tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos, nesse momento, convidar o nosso irmão Jesaías, que estará fazendo um período de louvor, estará nos levando a adoração a Deus através das canções, através dos cânticos, e assim nós continuarmos cultuando e adorando ao nome do Senhor. Nosso irmão Jesaías, com a oportunidade, louvando ao nome do nosso Deus. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, motivo de grande alegria poder estar aqui e expressar quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. Vamos juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E nessa noite eu trago uma canção para a nossa meditação e louvor ao nosso Deus. Que o nome dessa canção é Cuido de Ti. O quadro que nós estamos vivendo é de problemas e desilusões, dificuldades, pais sem ver filhos, filhos sem ver pais, e etc, e etc. São tantas coisas que nos traz esses tempos. Mas eu quero dizer para os irmãos que ontem pela madrugada, quando buscava a presença de Deus, o Senhor falou ao meu coração: não te preocupes. Eu estava orando, clamando ao Senhor pela vida de um parente nosso que se encontra fora do país e estamos muito preocupados com ele. No entanto, o Senhor disse no meu coração: não te preocupes, porque se cair o sol, eu sou Deus. Se cair a lua, eu sou Deus. Se o mar tomar parte da terra, eu sou Deus. E cuido de cada um dos meus. Não vos deixarei só em nenhum minuto. E com essa palavra de conforto, eu me deitei e dormi. E hoje eu quero cantar uma canção que o Senhor vai falar ao teu coração, da mesma forma que falou ao meu. Eu cuido de ti. Não te preocupes. O Senhor cuida de ti. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é um fim,
Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas no relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Ele diz assim para você: eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Espera em mim. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que sem o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Escute, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Está dizendo: o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida o Senhor cuida de você. Não te preocupes, não te atormentes com as coisas deste mundo, porque esse mundo, ele vai passar. Não podemos nos apegar, queridos, às coisas desse mundo, pois esse mundo, bem sabemos, a Bíblia nos diz, ele é passageiro. Mas nós precisamos nos apegar à esperança da pátria prometida. E é dessa pátria prometida que eu quero falar ao teu coração através dessa canção. Meu Jesus, me concede a tua graça, para que eu possa neste mundo caminhar até chegar naquela pátria prometida, onde contigo almejo morar, pois na estrada há perigos mil para roubar
desta glória a visão. Mas, Senhor, se tu comigo fores, eu chegarei à minha pátria Sião. Quando eu chegar à minha pátria prometida, contemplarei a tua face de luz, recordarei o quanto sofrestes por mim, pois em tuas mãos verei as marcas da cruz. E neste mar de ondas empoladas, o meu barquinho quer às vezes sossobrar, mas vou singrando, confiando em ti, meu mestre, pois só tu sabes as ondas acalmar e repreender dos ventos tempestuosos, que do meu barco quer mudar a direção. Mas, Senhor, se tu comigo fores, eu chegarei à minha pátria Sião. Quando eu chegar à minha pátria prometida, contemplarei a tua face de luz, recordarei o quanto sofrestes por mim, pois em tuas mãos verei as marcas da cruz. Glorificado seja o nome do Senhor. É essa esperança, querido, que temos. Essa é a esperança do porvir. Quando Paulo escreve a Romanos e diz que em Cristo somos mais que vencedores, Paulo escreve durante uma crise tremenda. A igreja estava sendo perseguida, os irmãos estavam sendo queimados para servirem de tochas para iluminar a cidade. Os irmãos estavam sendo lançados para ser comido por animais ferozes para divertir Roma. A igreja estava sofrendo perseguição. E Paulo disse: em tudo isso, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não importa aquilo que passamos, as dificuldades que temos que enfrentar ou que enfrentaremos. O que importa é a esperança que temos no porvir. Porque este mundo aqui não é nosso e nem nos pertence. Jesus disse para os seus discípulos: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Nós temos uma pátria, nós temos uma cidade construída. Jesus em João 14, se não foge a memória, ele diz: eu vou e vos prepararei lugar, e virei outra vez e vos levarei. É com isso que devemos viver, com essa esperança. E não devemos nos curvar a tempestades, a dificuldades, a nada nesse mundo, nem tão pouco a este mundo, porque temos uma pátria lá no céu. Aqui somos peregrinos, estamos só de passagem. Não se preocupa se o mundo vai acabar amanhã, porque Ele é Deus para suster a sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E para aumentar no coração dos irmãos este calor desta esperança viva em nossos corações, eu quero encerrar
com uma canção do meu pai, que tem por nome Cidade Maravilhosa, a Nova Jerusalém. É onde vamos morar. Então, preste atenção nos detalhes que o Espírito Santo revelou a João na ilha de Pátmos. E esqueça tudo que está em sua volta. E foca no céu, porque é para lá que caminhamos, em nome de Jesus. Amém? Existe uma linda pátria além do véu. Nessa pátria, meu Jesus foi nos preparar lugar. O anjo mostrou e o evangelista descreveu, dando toda a sua estrutura. Ela é quadrangular, seu comprimento é igual à sua altura, quase 12.000 estádios, a distância que ela tem. O anjo tinha uma cana de ouro na mão, pra medir a santa cidade, a Nova Jerusalém. Em Apocalipse 21, 12 e 13, mostra o muro e as 12 portas, são de pedras de muito valor. Verso 14, mostra os 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos, do Cordeiro e do Senhor. O fundamento do seu muro era em jaspe. São 12 tipos de pedras usadas pelo Senhor: jaspe, safira, calcedônio, esmeralda e sárdia, a sardônica e o crisólito, e o berilo multicor, topázio, crisoprásil, jacinto e ametistas, pedras semi-preciosas, de beleza singular. Ainda tem mais. Após o muro há uma praça toda de ouro. Todo este grande tesouro é para os salvos desfrutar. Em Apocalipse 21, 12 e 13, mostra o muro e as 12 portas, são de pedras de muito valor. No verso 14 tem os 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos, do Cordeiro e do Senhor. João não viu o templo na Nova Jerusalém, o seu templo era o Senhor, poderoso Jeová. Não necessita de sol e nem de lua, pois a glória do Cordeiro é lâmpada para iluminar as nações, e todos os reis da terra andarão em sua luz, honra e glória trarão. Ali a noite jamais será conhecida, e suas 12 portas jamais se fecharão. Nesta cidade não entra perturbação, tem coisas que a contaminem e cometa abominação. Escute: só os remidos, cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, um dia lá
descansarão. Descansarão. Glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Deus que preparou todas essas coisas para mim e para você. Amém? Agora com a palavra o nosso pastor Wesley, para que juntos possamos aprender mais e mais dessa palavra, porque Jesus disse: são elas, as Escrituras, estas palavras que vos levarão até mim. Amém? Que Deus guarde essas canções nos seus corações e que vos abençoe ricamente. Amém, glória a Deus. Como é bom louvar o nome do Senhor, como é bom adorar o nome do Senhor. Nós agradecemos mais uma vez o nosso irmão Jesaías por esta parceria, né, de estarmos realizando estes trabalhos, né, estes cultos, para que os irmãos permaneçam em comunhão, permaneçam em atividade, né, com o estudo bíblico, com os cultos ao Senhor, mesmo não podendo estarmos juntos fisicamente, mas estamos juntos mentalmente, em espírito e em coração, né, queridos? Nós queremos dar continuidade ao nosso culto de estudo e agora nós queremos passar para o estudo bíblico, para a série de estudos que nós estamos tendo e dando continuidade à série de estudos na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Hoje nós estudaremos a partir do verso 12 até o verso 16. Semana passada o Senhor nos permitiu estudarmos até o verso 11 e hoje nós queremos estudar do verso 12 até o verso 16 e assim darmos continuidade a esta série de estudos que tem sido riquíssima para as nossas vidas e tem nos abençoado bastante. Vamos orar a Deus pedindo o direcionamento dele nesse momento para que ele possa conduzir as nossas vidas. Pai, em tua presença nós continuamos, Senhor. Continuamos a te exaltar, continuamos a te adorar. Nesse momento nós queremos estudar acerca da tua palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, Senhor, que transforma a vida, que restaura a vida, que muda o quadro, tudo através do poder da tua palavra. Nesse momento nós queremos pedir que o Senhor possa iluminar a nossa mente, nos trazer, Senhor, o entendimento para que possamos compreender o que tem escrito, ó Deus, as riquezas que tem, ó Pai, nesse texto bíblico, que possamos aprender, ó Deus, à luz da tua palavra e que essa palavra possa ficar, ó Deus, guardada em nossos corações, que nós possamos aplicá-la à nossa vida e que nós possamos vivê-la, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Nos ajude a termos essa preocupação e essa dedicação em vivermos a tua palavra. Nós queremos te agradecer e queremos te pedir que o Senhor possa conduzir-nos e que em nome de Jesus nós possamos estudar e aprender, ó Pai. Esta é a nossa oração, que o Senhor possa ajudar a cada um dos teus filhos, que todos eles, ó Deus, possam estar com a porção da tua palavra em seus corações. Fica conosco, permanece conosco, nós te oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, Efésios capítulo 4, a partir do verso 12, nós queremos dar continuidade a esta carta a qual escreveu o apóstolo Paulo. Paulo, queridos, quando escreve esta carta, ele escreve a igreja em Éfeso, né? Ele escreve a igreja em Éfeso, porém ele estava preso em Roma e por este motivo ele escreve a igreja para
saudar aqueles irmãos, para cumprimentar aqueles irmãos a qual ele havia sido o fundador desta igreja e havia estado com eles por cerca de 3 anos. Então a igreja de Efésios para Paulo tinha um sentimento muito profundo, e ele escreve essa carta com esse teor, né, teológico, aonde ela vai falar acerca de Deus, vai nos ensinar acerca de Deus, acerca da criação do homem, né, acerca da fundação. E a partir do capítulo 4, a qual nós estamos estudando, ela vai falar acerca da nossa vida prática, da nossa vida vivida, de como nós devemos viver, de como nós devemos proceder com a nossa caminhada cristã. A carta de Paulo aos Efésios, ela é conhecida por muitos teólogos como a rainha das Escrituras, né? Ela é tida como a rainha das Escrituras pela sua beleza, por ser uma carta belíssima e riquíssima em conhecimento e em teologia. Paulo ele escreve essa carta não com o intuito de confrontar nem rebater nada que estava acontecendo naquela igreja, mas com o intuito de fato de expressar o seu carinho, a admiração pelos irmãos dali, e para falar acerca de Deus e da teologia do Senhor Jesus. Então, Efésios é uma carta onde tem sido maravilhosa para as nossas vidas e nós temos aprendido bastante com ela. E aí no capítulo 4 ele começou, né, esse capítulo a falar de como nós deveríamos viver como cristãos. E aí ele começa rogando aos irmãos que vivam esta vida de unidade, que permaneçam, que conservem a unidade no Espírito Santo. E aí ele vai dar alguns exemplos de como nós podemos viver esta unidade: longanimidade, humanidade, mansidão, amor, né? E nós devemos conservar pelo vínculo da paz essa unidade do Espírito Santo. Ou seja, esta unidade ela já existe, ela foi criada pelo Espírito Santo, e nós como cristãos nós devemos conservar esta unidade para que possamos viver em paz. E aí ele vai falar sobre os fundamentos, né, desta unidade, onde ele vai nos dizer que todos os cristãos, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador das suas vidas, que reconheceram que Cristo é o único caminho, todos eles, nós somos um só corpo, nós temos um só Espírito, nós só temos uma esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Pai, né? Então ele vai dizer que nós somos todos um só, né? A nossa esperança é única, né? Assim como o nosso irmão expressou na canção, né, da Nova Jerusalém, a nossa esperança, onde nós estamos aguardando. Ora vem, Senhor Jesus, buscar a tua noiva, a tua igreja, para que juntos possamos estar com ele na eternidade. E aí a partir do verso 7 ele vai falar sobre os dons espirituais, né, sobre essa distribuição de dons. E aí nos versos 11, 12 e 13 ele vai falar sobre esses dons específicos, né, da unidade da igreja. Ele vai trazer aqui uma especificação de dons. Não é os únicos dons, mas poderíamos assim dizer que são os dons essenciais para a vida cristã. E aí ele vai falar sobre o apóstolo, né, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. Todos estes dons têm a ver com a palavra, com a pregação da palavra, com a exposição da palavra, né? O profeta, o apóstolo, pastores e mestres, o evangelista. Então, são os dons espirituais que são essenciais da vida cristã e principalmente da vida da igreja. São os únicos? Não. São os mais importantes? Também não. Mas são essenciais para a nossa vida, para o nosso crescimento e para a nossa caminhada cristã. Nós precisamos que no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja do Senhor, nós precisamos ter pessoas com estes dons, porque é assim que nós aprendemos, é assim que nós conhecemos, é assim que nós nos aproximamos mais de Deus, acerca do estudo da palavra. E aí nós falamos sobre cada um
desses dons especificamente. Mas nós queremos dar continuidade, e a partir de agora nós queremos dar continuidade do verso 12 ao verso 16. Depois de ele falar sobre os dons, né, de pastores e mestres, e aí então ele começa no verso 12. A versão que eu estou diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o crescimento da unidade que nós estamos falando desde o começo desse capítulo 4, o crescimento da igreja, o crescimento nosso espiritual, pessoal, nós precisamos ter esses dons e conviver com pessoas que tenham esses dons. Então, os dons concedidos por Cristo para a igreja, eles têm um objetivo muito claro. E aqui nós conseguimos identificar esse objetivo de Deus distribuir esses dons no meio do corpo do Senhor. Os dons ministeriais, eles foram dados à igreja com os objetivos específicos, né? Ainda que sejam manifestos em indivíduos, eles existem através da função da igreja. Então, estes dons aqui, citados por Paulo, eles são dons específicos e para uma finalidade. E esta finalidade nunca é a glória para si próprio, mas sim o suporte, a ajuda, o serviço aos irmãos. E aí ele inicia o verso 12 dizendo, né, sobre o porquê desses dons. E aí ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo que os santos sejam exatamente perfeitos. Algo simples e fácil, ser perfeitos, né? Eu costumo brincar, né, lá em casa com a minha esposa, com a família, de que eu olho para ela e não vejo defeito. Eu digo que ela é perfeita. Eu digo, eu olho para você e não vejo um defeito. Você é perfeita, né? Então, o que o Senhor quer é exatamente isso da vida cristã. É claro que o que eu estou falando da minha esposa é brincadeira, tá, irmãos? Mas o que Deus requer e espera das nossas vidas de fato é perfeição. É para que os santos sejam perfeitos. Aí você vai dizer, mas aí é uma contradição. Se é santo, já é perfeito. Não. O sentido de santo aqui no Novo Testamento sempre foi de separados. Separados do mundo e separados para Deus. Ou seja, separados com um propósito. Então você que é santo, você que é separado do mundo, você que é separado do pecado, você é separado para Deus. Então Paulo chama os santos exatamente essa classe de pessoas que servem a Deus. Então a palavra aperfeiçoamento dos santos, ela deve ser entendida nesse contexto como a frase do texto que Paulo sempre vem falando, né? E a ideia aqui é de completar o que está incompleto ou acabar com perfeição. Trazendo, queridos, para pequenas palavras, a nossa caminhada cristã, é a nossa santificação. A nossa santificação é aperfeiçoamento dos santos. Nós precisamos estar sempre nos aperfeiçoando. Nós precisamos estar sempre nos reciclando, aprendendo mais de Deus e aplicando as nossas vidas e vivenciando. Então nós precisamos viver este aperfeiçoamento dos santos. Então é exatamente essa ideia que Paulo quer dar, que seja o acabamento, né, com perfeição. O que Deus espera dos santos, do seu corpo, do povo de Deus, é que eles sejam santos para a glória de Deus. São aqueles que procuram viver de acordo com o ensino da palavra de Deus. Nós sabemos que é o Espírito Santo que aperfeiçoa os santos no corpo de Cristo. Mas nós sabemos que nós precisamos nos dedicar, nos empenhar
para que possamos viver esta vida de aperfeiçoamento e de santidade. Pela lógica, queridos, eu acho que quanto mais tempo de evangelho um cristão tem, mais tempo ele tem de aprender a palavra de Deus e melhor ele deveria se tornar. Porque com o passar dos anos, com o passar do tempo, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele deve aplicar à sua vida este exemplo, né? Este aprendizado. Tudo que ele tem aprendido, ele tem que estar aplicando a si próprio. Não devemos estar aplicando nos outros, não devemos estar apontando nem julgando os outros, mas devemos aplicar às nossas vidas. Porque quando eu faço ou quando eu deixo de fazer, eu não estou dizendo quem é fulano, eu estou dizendo quem sou eu. Então não adianta eu dizer que fulano faz ou que fulano não faz. O que importa é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Então este aperfeiçoamento é algo particular de cada um. Então ele diz no verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para o quê? Para a obra do ministério. A obra do ministério e do serviço é a função principal dos pastores e mestres. É treinar os crentes, é treinar os cristãos a fazerem a obra. Então, nós devemos ser aperfeiçoados, nós devemos buscar essa perfeição para Deus e em Deus, para que nós possamos ser aperfeiçoados e para que nós possamos desenvolver o trabalho que nós temos para realizar aqui na terra. Quando Deus nos dá dons, nos dá ferramentas, nos dá trabalho para executar, nós precisamos executar com dedicação, com zelo e com eficiência. Então, este é o intuito de Jesus, né? Distribuir os seus dons específicos e essenciais para a vida cristã. Então, o aperfeiçoamento dos santos é para esse desempenho do seu serviço. Esses dons foram dados por Deus à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para que eles possam desenvolver um serviço com a graça do Senhor. Então, quando você é zeloso naquilo que você faz, quando você se dedica naquilo que você faz, e você gasta tempo com isso, e você dedica tempo com isso, e você aperfeiçoa o seu dia a dia com isso, você entende o valor que é dado para essa função. Você entende o sacrifício que Cristo precisou fazer para te dar este dom, e você valoriza este dom. E esta é a nossa fala: se dedique, irmãos. Faça a obra do Senhor com excelência, com empenho, com dedicação. Não fique murmurando, não fique se questionando, não fique levantando hipóteses ou falácias, mas busque essa dedicação em fazer a obra, aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Desempenhe um bom trabalho, um belo trabalho, e glorifique a Deus com a sua vida, né? Os líderes, seja líderes de ministério, seja líderes pastores, seja professores, seja mestres, a sua função é causar o efeito nas pessoas de que elas queiram se dedicar, se empenhar, que elas queiram realizar os seus trabalhos, que elas queiram servir ao Senhor. Os líderes, ele tem o propósito de aperfeiçoar, ou seja, de equipar os cristãos na execução desta obra. Então nós que exercemos lideranças para Cristo e por Cristo, nós temos que exercer estas lideranças que faça emanar deles essa dedicação, essa vontade e este querer. E aí, por fim, no verso 12, ele traz a terceira especificação do porquê da distribuição dos dons. E ele conclui dizendo que é para a edificação do corpo de Cristo. Então, a finalidade do exercício dos dons é a edificação da igreja. Essa é a finalidade dos dons serem distribuídos. Todos os dons espirituais são os dons para o serviço. Não são dados para o uso egoísta, mas sim para o servir a outras pessoas. Então, meu amado irmãos, o dom que Deus te deu, ele só é teu porque Deus te deu, mas ele te deu para que você sirva a outros, né?
aquilo que de graça recebeste, tu também deve dar, queridos, porque você deve servir ao Senhor de todo o teu coração e servir aos teus irmãos. O dom é para a edificação da igreja. A ferramenta que você tem, a igreja precisa ser edificada. Não há nada que seja feito que não deva ser para a glória de Deus. Tudo o que é feito tem que glorificar ao Senhor. A sua profissão, o seu trabalho, se você consegue servir a Deus com ele, é para a glória de Deus e é para a edificação da igreja. Verso 13. O verso 13 ele vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que todos cheguemos. Ou seja, indica aqui o caminhar objetivo, vendo o alvo a ser alcançado. Ou seja, todos têm que alcançar este objetivo. Todos têm que alcançar esta visão. Todos têm que caminhar para isso, com essa dedicação, com esse empenho, com este zelo. A edificação do corpo de Cristo. E até que todos nós cheguemos a este nível. Nossa meta, a meta individual de cada um cristão, de cada um de nós, é o nosso crescimento espiritual. Você precisa ser o seu maior avaliador de si próprio. Você precisa olhar para dentro de si e ver frutos do Espírito em suas ações. As pessoas precisam olhar para você e ver o seu crescimento espiritual. É algo que nós devemos indagar, queridos. Pessoas que têm 5 anos, 10 anos, 15 anos de evangelho e são do mesmo jeito, da mesma forma, não mudam nada, não mudam forma de falar, não muda forma de pensar, não muda forma de agir, não muda forma de tratar. É algo que deve ser questionado se de fato essa pessoa é uma nova criatura, se de fato essa pessoa nasceu de novo. Porque se você passa a ser templo e morada do Espírito Santo, você precisa ter uma novidade de vida. Você precisa viver uma vida diferente e o seu objetivo de vida é a santificação. Eu preciso ser perfeito. Se você vai conseguir ou não é uma outra história, é um outro assunto, certo? Que não me façam essa pergunta. Mas o nosso alvo, a nossa meta é a santificação, é a perfeição. Nossa meta é o nosso crescimento espiritual. Cristo é a nossa vida. Sabe como você deve direcionar a sua vida? Sabe qual o exemplo que você deve seguir? O exemplo de Cristo. Cristo tem que ser o seu exemplo. Cristo é o seu maior exemplo. Ele é a nossa meta e a nossa força. Devemos imitá-lo em tudo, em todas as circunstâncias e em todos os momentos. É chegar à plenitude da estatura de Cristo. É você ser plena. É Cristo ser pleno na sua vida, por completo. Aonde você não vai ter brecha para o inimigo, aonde você não vai ter brecha para o pecado, aonde você não vai ter brecha para desagradar a Deus. A sua vida vai ser simplesmente, unicamente, exclusivamente para glorificar a Deus em todas as suas ações. Irmãos, como nós devemos almejar isso e buscar isso para as nossas vidas. A igreja, ela impõe aos seus membros nada mais, nada menos que a meta da perfeição. Para você ser crente, você precisa ser perfeito. E aquele ditado popular de que eu não sou perfeito, isso não cola. Aquele ditado popular de que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, com o cristianismo não cola. Porque se você é um cristão, você precisa viver uma novidade de vida com Cristo. A sua meta é o seu crescimento espiritual. E só cresce espiritualmente quem busca a Deus, quem busca estudar a sua palavra, quem busca ter uma vida de oração. Sem estas ferramentas, sem estudo, sem devoção, sem oração,
não tem como ter crescimento de maneira nenhuma. Quer crescer, irmãos? Quer crescer espiritualmente? Quer crescer na sua caminhada cristã, na sua vida cristã? Se dedique na oração. Se dedique à leitura da palavra. Não faça isso com pesar. Não faça isso como uma obrigação. Faça isso com prazer. Faça isso com amor, como se você estivesse fazendo a coisa que você mais gosta de fazer. Não faça isso obrigado pelos seus pais. Não faça isso como um bater do ponto na empresa, que você vai lá e não, eu vou bater meu ponto. Hoje eu vou pegar ali, vou ler a Bíblia, o capítulo que eu tenho que ler, só para cumprir com a tabela aqui. Não faça isso. Busque excelência. Busque perfeição. Nós precisamos viver uma vida de perfeição para glorificar a Deus. A unidade é a unidade da fé. A unidade dos crentes em Cristo tem para a unidade na fé e no conhecimento. A fé em si mesma já é a verdade. Por termos a mesma fé, somos, consequentemente, unidos uns aos outros. Só por termos a mesma fé, por acreditarmos na mesma pessoa, por crermos na mesma pessoa, por termos o mesmo objetivo, o mesmo alvo, isso já nos faz semelhante uns aos outros. Então nós precisamos viver esta unidade da fé, até que Cristo seja pleno em nossas vidas. Verso 14. O texto diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo lado e por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo está dizendo, olha, nós precisamos ter maturidade cristã. E essa maturidade ela vai vir com o crescimento da nossa fé, com o nosso crescimento espiritual. Sabe aqueles crente menino, crente criança, que você não pode dizer nada, que você não pode fazer nada, que você não pode nem deixar de fazer, que ele já fica de birra, já fica de bico, já fica de mal, já não vai mais para a igreja, já não fala mais com o irmão. Que cristianismo é esse, queridos? Que evangelho é este? Se tu não consegue viver com teu irmão aqui na terra, tu vai fazer o que com ele na eternidade, queridos? Como é que tu está servindo a Deus desse jeito? Como é que tu pode dizer que é cristão se tu não tens a preocupação de amar e de servir o teu irmão? No original, a palavra meninos aparece com o significado de infantis ou de criancinhas. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe aquelas criancinhas que quando quer uma coisa que você não dá, ela fica logo de biquinho, fica de mal, fica de raiva? Tem uns crentinhos que são assim, irmãos. Tem uns crentinhos meninos que são desse jeito. E aí Paulo aqui está dizendo que não deve ser assim. Você precisa ter maturidade, você precisa crescer para que você não seja menino, para que você não tenha atitudes de menino. Quando você era menino, você andava como menino, fazia as coisas de menino, mas agora você cresceu, né? E aí isso quer dizer, agora você precisa crescer na sua caminhada cristã. Você precisa crescer no evangelho. Você precisa buscar a perfeição. Você precisa buscar a excelência. Normalmente, nós devemos ser semelhantes às crianças em sua humildade, em sua inocência, mas não em suas ações infantis e em suas indecisões, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina que vem e que logo vão embora, e nem pelas astúcias e esperteza de homens que não temem ao Senhor Deus e que trazem falsos ensinamentos. Por isso que muitos não crescem na sua fé, na sua caminhada cristã, porque têm atitudes de meninos. E Paulo está dizendo, olha, na caminhada cristã você precisa ter maturidade, você precisa ter alicerce, você precisa ter base, você precisa ter responsabilidade, você precisa ter caráter e dignidade. E aí quando você não tem isso, você é como um menino que é inconstante, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora ele está de raiva, não passa 30 segundos, ele já está bom.
Uma hora ele não quer sair com você e de repente você diz: ah, mas eu vou passar na sorveteria. Ele já quer. Então ele vive essa inconstância. E aí nós precisamos ter essa maturidade para que nós não sejamos levados de um lado para o outro, como o vento, como a palha seca, como qualquer movimentozinho de fé que se inicia aí, que se dizem ser de fé, que se inicia e que leva multidões de pessoas, sabe? Novas ideias, novos segmentos, e as pessoas estão indo de vento e popa, sem ter esta maturidade, sem ter este cuidado. E aí Paulo diz: olha, cuidado, para que vocês não sejam levados pelas astúcias e esperteza de homens que não temem a Deus e querem ser espertos em cima de você. E se nós pararmos, queridos, e pensarmos nos dias de hoje, nós vemos o quanto a nossa mídia, o quanto na nossa circunvizinhança, na nossa redondeza, está cheio de pessoas desta postura, com estas astúcias, querendo, né, dar uma desperto para cima de nós e nos trazer falsos ensinos. Por isso, não tenha cuidado. Abriu uma igreja nova, ela faz não sei o que, faz uma coisa nova. Tenha cuidado, queridos. Tenha cuidado, porque senão você vai ser levado para lá, de repente não é o que você quer, você é levado para o outro lado, não é o que você quer, leva para o outro lado, e você não cria uma constância, você não cria raiz, você não cresce, você não dá fruto, você não prospera, porque você vive de um lado para o outro. E Paulo diz que nós não podemos ser meninos com essas atitudes infantis de indecisões, de incerteza, sem saber o que quer da vida. Agora você precisa ser grande, não em idade, não em corpo físico, mas grande na sua maturidade cristã, na sua caminhada da fé, de ter certeza, de ter convicção. Pode surgir o que surgir, você tem convicção daquilo que você está fazendo. A sua base tem que ser a palavra de Deus. O seu alicerce tem que ser a palavra de Deus. Qualquer outro evangelho que não esteja aqui, Paulo diz que ele é anátema. Então a sua busca tem que ser a palavra do Senhor. Verso 15, queridos. Vamos caminhar. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Paulo aqui ele diz: olha, em vez de você ser levado de um lado para o outro, em vez de você viver como menino, perdido, sem saber o que quer, para onde vai, siga de verdade, com amor, aquele que é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja, queridos? É Cristo. Nós somos o corpo e Cristo é o nosso cabeça. É Ele que nos direciona, é Ele que nos guia, é Ele que nos coordena, é Ele que nos dá as ordens. E nós temos que fazer isso em amor. É possível seguir de verdade e não fazer em amor. Sabe, irmãos, é possível caminhar, é possível estar na igreja, é possível estar realizando o trabalho e não amar o que faz. É possível. Mas o que Paulo nos traz aqui no texto é que nós devemos fazer isso em amor, com sentimento, sabe? Com prazer, com alegria, não com tristeza. Cresçamos em tudo naquele. Nele nós temos que crescer, queridos. Sabe? Você chega como uma criança na igreja, você começa a beber o leite, você está dando os seus primeiros passos, você começa a ter as suas novas experiências com o Senhor, daí você vai crescendo, daí você vai amadurecendo, você já passa a comer uma comida com mais substância, daqui a pouco você já está tomando um caldinho de feijão, né? Você está comendo uma comidinha com mais firmeza, e aí você vai crescendo. Todos precisam crescer, irmãos. Todos precisam crescer na presença do Senhor, na graça do Senhor, em intimidade com o Senhor, na sua vida espiritual. Você precisa crescer. Não tem como você viver estagnado, chegou e parou. Não, você precisa continuar a crescer e cresça em tudo. Deus quer que nós sejamos maduros e adultos, que tenhamos uma cabeça absolutamente perfeita, como o próprio Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e Ele é a nossa maior referência. Verso 16, e assim nós paramos por aqui
nessa nossa série de estudos por hoje, tá? Então, verso 16 diz assim: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento no corpo para a sua edificação em amor. Novamente, o amor. É graças a Cristo, que é o cabeça do corpo, que todo o corpo cresce e desenvolve em suas atitudes. E é assim que todos recebem um direcionamento para o seu funcionamento. O corpo de Cristo, a organização, a igreja, ela precisa estar ligado com o cabeça. E ela precisa caminhar exatamente como o cabeça quer e o cabeça determina. Então a sua função, o seu dom, a sua participação dentro da igreja tem que estar ligado com o cabeça. Cada membro do corpo, não importa quão insignificante pareça ser, tem um ministério importante a exercer para o bem do corpo. Todos nós crescemos e aprendemos uns com os outros. O corpo cresce quando os membros crescem. E eles crescem quando alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. Quer crescer, queridos? Estuda a palavra de Deus. Quer crescer, meu irmão? Esteja mais próximo de Deus. Essa é a ferramenta que vai fazer você crescer. É o cabeça, é Cristo. Todas as partes, elas trabalham juntas para o desenvolvimento do todo, o corpo. E assim todos trabalham, e assim todos crescem. A seara é grande, a seara é gigantesca, temos muito para fazer. Temos muito a fazer em todas as partes, de várias formas, de diversas maneiras, nós podemos contribuir com a obra do Senhor. De repente você diz: pastor, eu não sei o que é que eu faço na igreja. Meu irmão, faça aquilo que você gosta, que você ama. Identifique algo e comece a servir ao Senhor. Faça com dedicação, comece a fazer devagarzinho. Eu não sei, então faz uma experiência. Vai trabalhar com as crianças, vai para o louvor, vai cuidar dos jovens, vai dar aula na escola bíblica. Começa e de repente Deus vai trabalhando e vai desenvolvendo e você vai crescendo. Mas busque servir, seja um bom porteiro, seja um bom zelador, seja um bom dirigente de culto, seja um bom conselheiro, um bom cuidador, um bom servo, mas faça com dedicação. Não nascemos para viver isolados. Um cristão isolado não pode ministrar aos outros, nem pode receber ministração. Aqui nós conseguimos derrubar essa ideia que levou muitos, que é essa ideia dos desigrejados. Hoje aparenta, não me entendam mal, aparenta que nós estamos desigrejados por não podermos estarmos nos reunindo na igreja, e você acessa hoje tudo pela internet, mas é por um período. Nós estamos por uma circunstância, mas isso já está passando, já está acabando, e logo, logo nós estamos de volta. Os desigrejados, eles não fazem isso por um período. Eles não fazem isso por uma determinação. Eles fazem isso porque eles querem viver assim. Eles não querem ter um tutor, eles não querem ter que responder a ninguém, eles não querem se envolver com ninguém, eles não querem dar satisfação a ninguém. E isso contradiz com o Evangelho. Isso contradiz com a palavra de Deus, que nos mostra que nós precisamos viver unidos. Precisamos viver em unidade, precisamos viver em contato uns com os outros, se envolvendo com a vida uns dos outros, se preocupando uns com os outros e amando uns aos outros. Precisamos fazer isso, precisamos viver desta forma, seguindo o cabeça que é Cristo. E nós que somos o corpo, por menor que você seja, por mais simples que seja a sua função que você faça na igreja ou no serviço ao Senhor, entenda que é de suma importância. E se você ainda não desenvolve nenhum trabalho, procure desenvolver. Procure fazer algo que você consiga servir. Seja lavar as mãos do pessoal, seja fazer um almoço, seja lá o que for. Mas procure fazer algo que você se sinta bem, que você ame e que você se sinta útil no caminho do Senhor, na obra do Senhor. Amém, queridos? Nós encerramos por aqui, nós ficamos por aqui. Na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir,
nós daremos continuidade a partir do verso 17. E aí nós seguimos com a nossa série de estudos na carta aos Efésios. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer aos irmãos que têm se empenhado e se dedicado para acompanhar esses estudos, para ter esta vida de dedicação e devoção nesse momento. Como eu disse, parece ser um pouco contraditório, né, que o cristianismo não é para vivermos isolados, mas nesse momento, por uma circunstância, nós estamos precisando viver este isolamento social. Mas crendo no poder de Deus, rapidinho isso está passando, né, e logo nós estaremos de volta às nossas atividades físicas. Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos e quero encerrar com uma oração e com as bênçãos apostólicas. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este estudo, Senhor. Te pedimos que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue a nos abençoar e, Senhor, a nos instigar, ó Pai, a vivermos esta vida de santidade. Que busquemos, Senhor, esta santidade. Que possamos ser o nosso autoavalista de quando vermos que estamos fazendo algo errado, que estamos com pensamento errado, com atitudes erradas, ó Deus, com conceitos errados, ó Pai, com intenções erradas, que o Teu Espírito Santo possa nos acusar e que nós possamos corrigir estes erros antes mesmo de cometê-los e que nós possamos, ó Deus, nos arrepender e mudarmos, Senhor, estes nossos pensamentos, estas nossas ações, essas nossas atitudes. Queremos Te adorar, queremos Te, ó Deus, Te bendizer, nós queremos nos santificar. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu corpo, ajuda os Teus filhos a viverem esta santidade, a viver este processo, essa busca da santificação, incessantemente, buscando sempre o exemplo de Cristo, que as nossas ações se pareçam com Cristo, que a nossa vida se mostre Cristo, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar e nos conduzir. Nos permita, Senhor, a viver, ó Deus, experiências únicas e marcantes com Teu Espírito Santo. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por este estudo. Que ele seja aplicado, ó Deus, com totalidade em nossas vidas. Nós te oramos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebam as bênçãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje, amanhã e sempre. E a igreja do Senhor diz: que Deus abençoe a todos, fiquem todos em paz, em nome de Jesus.